Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, dia 4 de julho. Esta semana, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, presidiu a assinatura do Protocolo de Territorialização da Rede Nacional de Vítimas de Violência Doméstica do Tâmega e Sousa. A importância dos autarcas aqui é fundamental em todo o país, porque é na resposta de proximidade que nós conseguimos melhores resultados, mas também neste território, que é um território que, por misturar áreas urbanas com áreas rurais, precisa de uma especificidade de acompanhamento muito grande, uma especificidade que só é possível quando é dada no contexto de cada território, por quem o conhece, por quem conhece as pessoas, por quem conhece as forças de segurança, por quem conhece todos os intervenientes no terreno. Este trabalho de territorialização é importantíssimo para nós, é um dos elementos-chave da resposta de combate à violência doméstica e num momento em que vivemos uma crise difícil, é da maior importância ter aqui estes 11 municípios a dar um passo no combate à violência doméstica. O PSD Paredes rotulou esta quarta-feira em conferência de imprensa sobre o tema das contas da autarquia o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, de malabarista dos números. Alexandre Almeida usa um verdadeiro malabarismo de números para tentar iludir os paredenses. E o que é que concluímos logo à primeira vista? A Câmara Municipal de Paredes, ao contrário do que aquilo que quis passar, está mais pobre cerca de 5 milhões de euros. Falando de passivo, o Presidente da Câmara colocou sobre os holofotes a redução de 15 milhões de euros. Mas esqueceu-se de dizer a todos os paredenses, nos dois fóruns, que o ativo da Câmara reduziu ou diminuiu cerca de 20 milhões de euros. O que é que isto nos quer dizer? É fácil para todos. Reduzir 20 a 15, ficam a faltar 5. Na gestão que ele apresenta do município, em que diz que de facto é uma boa gestão, o que nos parece a nós, de facto, é um bom número de circo. Nuno Serra, Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, esteve esta semana no Jornal Diário do Novo Canal a par da comemoração do 17º aniversário de elevação de Lordelo, a cidade. Lordelo tem uma identidade muito própria. Há tempos li um artigo de opinião do professor Orlando Rocha que falava disso e sensibilizou-me pelo facto de ele não ser de Lordelo. Paredes. Exatamente. Mas que percebe ali o pulsar da população de Lordelo. Tudo o que ele diz, eu subscrevo. Há, de facto, ali uma identidade própria. Nós sentimos-nos um pouco afastados, identitariamente, do Concelho de Paredes, da mesma forma que nos sentimos afastados do Concelho de Passos Ferreira ou do Concelho de Valongo, que é com quem fazemos fronteira, ou até com o de Santo Tirso, como é lógico. Qual é o número neste momento de população? 12 mil habitantes. 12 mil. Isto também facilmente crescia se fosse concelho, não é? Nós somos uma cidade que, se fosse estatisticamente encaixada no meio dos municípios portugueses, estaríamos a meio da tabela. Ou seja, metade dos municípios tem menos população do que nós. Mas, por exemplo, o Conselho, com certeza que não seria só para seres Presidente de Câmara, teria outras vantagens. Não era com esse objetivo. Não era só com esse objetivo. Eu falo mesmo exatamente pelo objetivo, porque eu acho que as pessoas de Lordelo têm uma identidade própria. Eu acho não, mas traria vantagens. Eu tenho a certeza. Trazia vantagens. Sim, porque seríamos nós a decidir o nosso futuro. Foi também esta semana que Vilela comemorou o 17º aniversário de elevação à Vila. Nós, por cá, recebemos Mariana Machado Silva, Presidente da Junta. Sinto-me muito contente porque também este período serviu para ver o que mais humano há na nossa população. Aliás, voltando um bocadinho atrás, quando tu dizias sobre o alarmismo, eu recordo-me no dia em que eu disse, não, isto não estão a compreender, instalei os megafones no meu carro, que era o meu carro pessoal, e antes de começar aqui também no Concelho de Paredes, Passos Ferreira, que eu depois vi, eu já andava todos os fins de semana e ao final do dia no meu carro a alertar. Tu tinhas o carro e eras tu com o microfone. Nós fizemos uma gravação e passamos a circular
mais ou menos cerca de uma semana ou 15 dias antes de todos os outros as freguesias e concelhos adotarem também esse sistema. Porque o que eu notava é que as pessoas, quando viam alguma coisa fora do que é habitual, aí sim prestavam atenção e ouviam e percebiam que isto era uma situação diferente. E em relação às máscaras, aconteceu exatamente o mesmo. Como é que eu poderia estar a exigir às pessoas para se precaverem, para usar máscara, quando nós tínhamos até pessoas com responsabilidade política a dizer que as máscaras não eram necessárias, que não tinham qualquer efeito. Nós achamos que não, qualquer barreira naquele momento serviria para nos proteger. José Borges, presidente da Junta de Freguesia de Louredo, acusou o PSD de Paredes de incompreensão e incompetência. Eu apoiei o Ricardo Santos, porque é um rapaz da minha terra, é um rapaz jovem que eu vi crescer, é um rapaz que me acompanhou do primeiro ao último dia na minha campanha eleitoral e eu não podia de maneira nenhuma prestar apoio a outra candidatura que não fosse a dele. E eu sou sincero, fui uma pessoa que sempre critiquei o Ricardo Sousa pela postura que ele teve anterior à candidatura dele à Comissão Política, pelos comportamentos que ele teve de combate político ao Executivo do PSD na altura, em que eu também fui executivo de freguesia e o Presidente da Câmara executivo de Câmara. Foi uma pessoa crítica, opositora, que sempre criou dificuldades. E de um momento para o outro apareceu como salvador da pátria e queria o meu apoio. Eu não estive na disposição de o dar, dei a outra pessoa, ele não gostou, deixou de simpatizar comigo, provavelmente nunca simpatizou, e resolveu declarar-me guerra. Raquel Coelho, deputada em regime de substituição do CDS, esteve cá esta semana e acusou o presidente da Assembleia Municipal de Paredes de antidemocrata. É nosso entendimento do CDS e também de outras bancadas parlamentares que a Assembleia Municipal tem sido conduzida com algum desrespeito pelo regimento da Assembleia Municipal. Na minha opinião, o regimento é interpretado de uma forma pouco uniforme e desconforme, quer com o espírito da lei, quer com a letra da lei. Mas será que o que tu queres dizer é que estavam a tentar com que vocês não pudessem pôr isso cá fora, não deixar falar, não deixar nitidamente? Eu estou a dizer precisamente isso. Eu estou a dizer que a Assembleia Municipal é conduzida de uma forma antidemocrática e em clara violação não só do regimento como dos princípios que subjazem ao Estado de Direito Democrático. É precisamente isso que eu estou a dizer. Aliás, se tiveres em conta que já houve noutras Assembleias Municipais, as nossas recomendações já foram aceitas para discussão e votação, designadamente a recomendação para o tarifário social da água, que foi aprovada em 2018 e foi agora o regulamento, que foi proposto em 2018 e o regulamento foi aprovado precisamente nesta última Assembleia. E também a recomendação que propunha que as Assembleias Municipais fossem transmitidas em direto. Estas duas recomendações, em momentos distintos, anteriormente, em Assembleias conduzidas pela mesma pessoa, pelo mesmo Presidente da Assembleia, permitiram que estas propostas, recomendações, fossem aprovadas para discussão e votação. Foram votadas e agora refletem-se no cotidiano dos paredenses. Portanto, temos o tarifário social da água aprovado e temos a transmissão em direto das Assembleias. No passado sábado, num exercício de livre-arbítrio e originalidade, o Sr. Presidente da Assembleia recusou-nos. Isto está-me a fazer lembrar aqui um pouco do género. Da outra vez conseguiste passar, desta vez não passa. Foi exatamente isso que aconteceu. Continuando na cidade de Paredes, passamos agora para a entrevista a Rui Silva, líder da bancada do PS na Assembleia Municipal de Paredes. Dr. Rui Silva, líder parlamentar do PS Paredes, que veio aqui defender um pouco, ou melhor, que não concorda nada com o CDS. Oh, Rui, é um gosto enorme tê-lo aqui no Novo Canal. E obrigado por ter vindo, porque acho que a democracia faz assim e é assim que a política se torna nobre. Falarmos no estúdio, deram a cara, ouvir todos os intervenientes e depois, claro, o povo que tira as suas conclusões. Rui, não concorda nada com o que a Raquel aqui disse, que o tempo é manipulado e que o Presidente da Assembleia Municipal é antidemocrático? Não, de forma alguma. Até, antes de mais, muito boa tarde. É um prazer estar aqui também. Obrigado. De forma alguma. Nós tivemos a oportunidade, na última Assembleia, de ouvir um elogio por parte do Dr. Soares Carneiro, líder da bancada do PSD, a afirmar que tinha havido um aumento de qualidade na direção dos trabalhos da Assembleia Municipal e que se tinha um presidente verdadeiramente imparcial.
Agora, o que há é regulamentos para cumprir e esses regulamentos têm de ser cumpridos. Não pode nenhum deputado ou grupo parlamentar chegar lá e, porque naquela Assembleia lhe dá jeito focar determinado assunto, não respeitar o regimento. Mas é importante passar cá para fora. O regimento, portanto, vocês têm 2 pontos, não é? Há um que é de 8 minutos, onde os partidos podem, antes da Assembleia começar, podem fazer as declarações, um pouco roda livre, não há nenhuma obrigação de tema. E depois já há outra parte, que aí sim, aí já há regras e vai conforme também a cotação do partido. Portanto, se tem um deputado ou se tem 2... Estou a falar errado? Não, está a falar correto. Portanto, a Assembleia basicamente é constituída por 2 pontos de ordem. O primeiro ponto é o período antes da ordem do dia, onde cada grupo parlamentar, digamos assim, tem, por força da votação que teve, da percentagem de votação que teve, tem o número de minutos atribuído. Isso está estipulado, todas as forças políticas lá representadas concordaram com esse tipo de divisão, e depois tem o período da ordem do dia. Há uma variante que é assim: na reunião de líderes de preparação de cada Assembleia, podem eventualmente ser propostos novos temas para serem agendados em Assembleia Municipal. Ou então, tentar apresentar, antes do período da ordem do dia, uma moção para discussão. Só que essa moção, para ser admitida à discussão, tem primeiro que ser votada a sua admissão ou não. E o CDS não cumpriu esse requisito? Não, na reunião de líderes não cumpriu isso. Aliás, no CDS, que só tem um representante, já vem no terceiro representante, que vai substituindo, vão rodando, e às vezes à reunião de preparação vem um, como foi o caso agora, depois à Assembleia vem outro, não sei se há ali algum desfazamento de comunicação, mas o que é facto é que resultou, e depois somos alvo, nomeadamente o Presidente da Assembleia Municipal, que, repito mais uma vez, dirijo com grande imparcialidade os trabalhos, é alvo deste tipo de acusações infundadas. Aqui até, para agradecer ao Dr. Batista Pereira, que foi extremamente disponível com o Novo Canal. Tive em conversa com ele, explica-me exatamente isso. E há algo que eu sei que é coerente, que muitas vezes o Executivo até fica chateado, há ali um bocadinho, porque o Presidente da Assembleia até costuma dar liberdade aos partidos da oposição. Portanto, essa acusação do Dr. Batista Pereira ser antidemocrático faz sentido. Não é, e eu tive a oportunidade da representante em substituição do eleito do CDS, que se encontrava na última Assembleia, que me veio entregar 2 recomendações. Eu próprio lhe disse, sem falar com o Presidente da Assembleia, disse: isto o que é? É uma recomendação? Muito bem. Se é uma recomendação para o Executivo, a senhora, como elemento da Assembleia, embora em substituição, mas é elemento legítimo para estar presente nessa Assembleia, entrega-se ao Presidente da Assembleia Municipal, que irá fazer chegar ao Executivo, uma vez que é uma recomendação para o Executivo. E a recomendação tem que ser feita ali. Exato. E foi-lhe dito também, depois já pelo Presidente da Assembleia, que, sim senhora, podia ler essas recomendações no período antes da ordem do dia, onde tinha 8 minutos. O que é que aconteceu? Aconteceu que depois o CDS, no período antes da ordem do dia, que tinha 8 minutos, utilizou apenas 4. Portanto, isto não é antidemocrático, inclusive é não usar o tempo que tem à sua disposição e depois vem queixar-se que foi calada. Não, ela calou-se porque quis. Provavelmente, ou porque não tinha ensaiado o que lá vinha escrito, ou então, se calhar, também não concordava com o que lá estava. Digo eu, então... Doutor Rui, aproveitando a sua presença aqui, e fica esclarecido, e a vossa posição está tomada, mas aproveitando, ontem houve uma conferência do PSD, Paredes, que debate as contas, que não concorda com as contas, que podiam ter poupado mais de 5 milhões de euros. Como é que você vê uma conferência de imprensa daquelas? Quando, no fundo, o Paredes, quando chegou ao Executivo, todo é público, estava completamente sem dinheiro. Sim, eu só compreendo isso porque eu primeiro estou a comentar as suas afirmações, porque eu não tive a oportunidade ainda de ouvir a conferência da imprensa. E há uma adagio popular que diz: quem em sua casa boas contas não faz, que fará na casa dos outros. E é isso que eu questiono. Eu não reconheço competência, não reconheço sequer moral para que os atuais elementos do PSD e dirigentes conselheiros possam falar das contas do PS. Eu pergunto onde é que essas pessoas estavam
quando a Câmara Municipal tinha um passivo de 103 milhões de euros. Onde é que essas pessoas estavam quando a Câmara Municipal, já em perfeito desespero, e o antigo presidente, para defender o candidato que apoiava, que era o Dr. Rui Moutinho, lançou uma série de obras à última da hora que custaram uma fatura de cerca de mais 15 milhões de euros. Eu, quando falo nisto, estou a falar por defeito, não estou a falar por excesso. Portanto, a Câmara Municipal herdou um passivo dessa grandeza. Conseguir baixar em 2 anos 15 milhões de euros e conseguir fazer a obra que está à vista de todos, resolveu uma série de problemas, desde a zona desportiva, que foi vendida por 7 milhões e qualquer coisa de euros, e o dinheiro já foi todo gasto, e tê-la recomprado, ter comprado a adega cooperativa para dar perspectivas de desenvolvimento a este concelho, criando equipamentos que o mesmo ainda se encontra carenciado. Comprar terreno junto ao parque da cidade para alargar o mesmo e também permitir que a piscina que vai lá ser construída com um espaço que vai roubar o parque fique mais amplo. E outras obras têm sido lançadas em todas as freguesias. Claro que isto só se consegue como aquilo que eu disse na Assembleia, com rigor, com transparência, com muita assertividade e, acima de tudo, com respeito muito grande pelos paradenses. Nós não podemos hipotecar o futuro deles. E isso foi aquilo que aconteceu até agora, com obras megalómanas. Nós não nos podemos esquecer que o Partido Social Democrata, através do seu executivo, que estiveram lá 6 mandatos, não foi capaz de resolver o problema da comunidade cigana. Abalançou-se um projeto que era a cidade inteligente, em que andaram algumas pessoas, nomeadamente norte-americanos, a expensas da Câmara Municipal, vendendo uma ideia perfeitamente estapafúrdia, em que depois se veio a concluir que as pessoas eram tão idóneas, alguns destes representantes, que tinham processos judiciais nos Estados Unidos por não pagarem pensões de alimentos. E era nesse tipo de pessoas que nós confiávamos os milhões da Câmara Municipal, em que os projetos que eram propostos aos paradenses eram perfeitamente mirabolantes e não execuíveis, como aconteceu agora. E depois a cereja no topo do bolo foi quando se lembraram de construir um mastro em Lordelo, que na realidade foi algo de chacota nacional. Portanto, perante a chacota nacional, perante o perfeito desastre que foi a gestão económica da Câmara Municipal, o PS, só mesmo com muito rigor e com muita assertividade, é que conseguiu e está a conseguir endireitar estas situações. Dr. Rui, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui prazer. e já sabe que poderei chamá-lo sempre, porque eu acho que a democracia é assim, devemos todos com educação, com o nível que o Rui trouxe Muito aqui. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fátima, agora passo para ti neste especial Informação. O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Acácio Pereira, esteve no Data Vénia, o programa do Novo Canal com Paulo Ferrinho, e admitiu ter ficado desagradado com o primeiro-ministro António Costa por este ter falado castelhano na cerimónia de reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha, que decorreu em 2 cidades, Badajoz e Elvas. Mas se calhar é melhor começarmos a falar em castelhano. Espera aí. Bueno, Acácio, ¿qué te pareceu la cerimónia de Portugal, não é? Vamos fazer um acordo. Tu falas espanhol, eu falo português. É assim que eu faço e é assim que deveria ser feito. Isto, naturalmente, Pronto, essa era a provocação, Acácio. Mas deveria ser assim. Eu entendo, vejo com preocupação. E, aliás, não gostei. Não gostei. Acho que os portugueses merecem mais respeito e merecem, nas cerimónias oficiais, se fala português. Eu não vi, e respeito muito o Estado, o Reino Espanhol, não vi nenhum deles falar em português. Portanto, estamos a falar de uma cerimónia oficial, cada um fala na sua língua. E todos nos entendemos. Portanto, acho que foi um ponto baixo na cerimónia. José Manuel Ribeiro, candidato à Federação Distrital do PS Porto, esteve no especial Informação. Com argumentos, e os argumentos existem, basta usar os indicadores que temos, que são indicadores extremamente preocupantes, muito preocupantes. Esta região tem coisas extraordinárias, como a Rota do Românico, é de uma beleza única, mas depois tem aqui indicadores que têm que ser atacados. Está a falar porque é uma das zonas mais pobres. Eu não digo, a pobreza é um conceito muito relativo. Eu digo indicadores que mostram que há aqui, digamos assim, problemas urgentes. São indicadores que fazem com que esta região seja prioritária no país. Repare, e isto é o INE, são os indicadores que existem em várias áreas. A nível da água, o ciclo da água.
a nível, e a outros níveis. E nós, repara... A nível do ambiente, dos aterros, por exemplo. Sim, a muitos níveis. O que é que acontece? Nós, com uma operação integrada de desenvolvimento, definida para um período de 10 anos, ou menos, depende, é uma questão de desenhar esse tipo de medidas, com dinheiro do Estado ou dinheiro também do Fundo de Recuperação ou de Estímulo, agora vai haver muitas linhas, durante 10 anos, comprometendo os atores locais, comprometendo os atores regionais e dizer, meus amigos, nós temos estes problemas e em 10 anos vocês têm que se comprometer com este apoio, com este dinheiro, a sairmos destes indicadores e conseguirmos resolver uma série de problemas. Os bombeiros voluntários de Paço de Sousa, em Penafiel, comemoraram 82 anos esta semana. São 82, de facto é um dia muito importante para a Associação Humanitária dos Bombeiros de Paço de Sousa, dia do seu aniversário, num dia muito especial, dia de São Pedro, e neste tempo difícil, há uma palavra que nós temos que deixar, que é uma palavra de agradecimento a todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da sua comunidade ao longo destes 82 anos. De facto, ser bombeiro não é nada fácil, não é para todos, e nos tempos que estamos a viver é ainda mais difícil. E, portanto, em nome daquilo que eu aqui represento, do Sr. Presidente da Câmara, do município de Penafiel, estamos gratos a todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelos bombeiros do nosso concelho, hoje especialmente pelos de Paço de Sousa, que são os aniversariantes, pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da nossa comunidade, tem sido muito e muito importante. Beatriz Meireles, vereadora da Câmara Municipal de Paredes, apresentou o seu mais recente livro, O Visconde das Camélias Carmesins. Se nós não esperamos carinho por parte dos amigos e da família, então não estamos cá a fazer nada. Sim, esperava. Claro que compreendo que esta apresentação foi feita num contexto muito difícil e muito diferente, mas a verdade é que a cultura não pode parar como está parada, nós temos de nos saber reinventar. Esta apresentação teve as pessoas que eu gostaria, foi muito controlada para respeitar todas as normas. Isso deu muito trabalho, mas julgo que foi um trabalho que valeu a pena. O Novo Canal prima por grandes parcerias. Uma delas é o Paredes Golf Clube. Esta semana recebemos aqui em estúdio Arménio Santos. Em primeiro lugar, dizer que o golfe é de facto uma daquelas modalidades que tem o privilégio de permitir a prática individual e ao ar livre. Portanto, a probabilidade de contágio durante a prática de golfe é muito mais reduzida que muitas outras modalidades desportivas. No entanto, a nível de golfe em Portugal, reconhecemos que esta pandemia teve um efeito, e está a ter e terá um efeito muito nefasto para as qualitas dos campos de golfe em Portugal. Só para teres uma ideia, o grupo mais forte do Algarve, que tem 6 campos de golfe, entre os quais o Dom Pedro, tem neste momento só um campo aberto de 6, vai abrir outro, mas os outros estarão fechados e vai ter perdas na ordem dos 2 milhões de euros por mês. Neste momento, eles vivem sobretudo do turismo, não é um campo de golfe como é o nosso em Paredes, que vive sobretudo do membership, são clubes muito comerciais, e essa falta de receita, essa falta sobretudo da vinda de estrangeiros, que representam cerca de 80% da receita líquida em Portugal, isso tem um efeito muito grave e terá a longo prazo alguns efeitos também ao nível do emprego. Na rubrica Música, Rita Pinto recebeu Yuri dos Santos, que nos falou do próximo concerto no Teatro Sá da Bandeira, já dia 10 de julho. Cantou também 2 temas originais. Lembro-me de quando te vi à porta, com essa carinha
de quem não se importa com nada. Não sei se era do casaco ou do capuz. Sei que havia algo lá que me seduz tanto, que se fosse num bar te chamava para dançar. Lembro bem da cara de quem gosta, das conversas ao almoço e ao jantar. Lembro bem do sorriso de quem adora, as propostas que é melhor dimensionar. Mas se quiseres posso até contar. Se jurares não corar, já conheço as facetas, os olhares, as caretas, e melhor que a tabuada, sei quase tudo de cor. Pois depois de tanto tempo, posso dizer com certeza, já te sei ao pormenor. Não posso deixar de terminar esta informação semanal sem antes lhe dizer que às 21h45 temos Cortar a Direito aqui no Novo Canal, o programa com o Dr. José Carmo, que hoje terá o tema da privatização da TAP. É uma questão de dizerem sempre que isto é uma empresa de bandeira que eu não sei que bandeira que é. Para o Porto isto não é, quase que não é estratégico. É por isso que eu mesmo, por exemplo, quando os próprios... Eu percebo que as pessoas do Porto não queiram financiar a TAP. O que me enche o coração, a mim, de melancolia, é que este governo, apesar de ser de 15 dias, foi eleito por 40% dos portugueses. Há ali qualquer coisa que é preciso explicar, porque de repente o PSD despiu-se do papel da oposição. Terminamos por aqui o Informação Semanal deste sábado, dia 4 de julho. O resumo desta semana de trabalho do Novo Canal. Já sabe que se não teve a oportunidade de ver algum destes conteúdos passados aqui, pode fazê-lo através de novocanal.pt ou na sua rede social favorita. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.